Vamos então ver a origem do sábado, né? É muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem o seguinte: o antigo sábado judaico. Só que esta é uma expressão extremamente infeliz e inverídica, porque o sábado nunca foi judaico. O sábado não pertence aos judeus. Ele foi dado por Deus antes de existir qualquer judeu sobre a face da terra. Ou seja, o sábado foi criado por Deus logo no início do mundo, quando existiam apenas Adão e Eva como seres humanos neste planeta. Então vamos ler Gênesis 2, 1 a 13 e prestar bem atenção nestas palavras. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esse texto nos mostra que depois que Deus termina o mundo em 6 dias, e no verso 31 de Gênesis 1 ele diz: tudo é muito bom, eis que tudo é muito bom, ele cria o sábado como um lembrete do cessar de Deus de terminar a criação do planeta Terra. Quando diz que Deus descansou, nós sabemos que, de acordo com Isaías 40, verso 28, Deus não se cansa e não se fadiga. Esse descansou aqui no hebraico tem mais o sentido de cessar. Então, por Deus ter cessado as suas atividades no 7º dia, o que ele fez com o 7º dia? 2 coisas. Ele abençoa e o santifica. Ou seja, torna-o sagrado. Então, se você ouviu falar que todos os dias são iguais para Deus, isso é uma mentira. Isso não tem base bíblica. Porque o texto não diz que Deus abençoou e santificou a semana toda, ou todos os dias da semana. Ele abençoou e santificou o 7º dia. E você percebe, se você observar o sábado como Deus orienta nas Escrituras, e não como os fariseus haviam fanatizado o sábado, você vai preservar o senso do sagrado a cada semana. Você vai entender que você estará num tempo de 24 horas que foi abençoado e santificado por Deus, e você mantém o senso do sagrado na sua vida. E, consequentemente, a sua relação com o Criador será mais íntima. Perceba por isso que a doutrina do sábado e da criação estão interligadas, bem como a doutrina da santificação, que eu vou mostrar para você depois. Mas alguns alegam o seguinte: a Bíblia fala que o 7º dia foi abençoado e santificado, mas a Bíblia não fala o nome do 7º dia. Mas como? Tá certo que ela não fala aqui em Gênesis, mas nem precisa, né? Deus repete o nome do 7º dia. Deus, na verdade, menciona o nome do 7º dia em outros textos. E um deles é em Êxodo 20, onde há o 4º mandamento, que leva a nossa mente de volta para a criação. Então você vai ver que o nome do 7º dia, dado em Êxodo 20, é o mesmo nome do 7º dia lá em Gênesis 2, 1 a 3. Porque remonta-nos à criação. Então, preste atenção em Êxodo 28 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O que Deus havia feito mesmo com o 7º dia? Santificado, abençoado e santificado. Então aqui já está nos dando o nome do 7º dia. E o nome é sábado. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado, ou seja, o 7º dia se chama sábado, do Senhor teu Deus. Não é sábado dos judeus. É o sábado do Senhor teu Deus. E aí aqui o texto continua, ó. Não farás nenhum trabalho, já aqui já nos ensina como guardar o sábado. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então é um dia de não realizarmos o trabalho secular e realizarmos apenas o trabalho religioso para Deus.
E aí no verso 11 há a razão para nós fazermos isso. Porque devemos trabalhar 6 dias e descansar no 7º, que foi abençoado e santificado e que se chama sábado. A razão está no verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Então, assim como ele trabalhou, diríamos assim, 6 dias, devemos trabalhar 6 dias também. O mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Então, assim como Deus cessou suas atividades, nós cessamos nossas atividades seculares no sábado. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A palavra sábado, né, Shabat, ou do grego sabaton, significa descanso. Então Deus deu ao 7º dia o nome de sábado, o nome de descanso, porque foi nele que Deus cessou as suas atividades. Então perceba, o sábado tem origem na criação. E Jesus também disse isso. Se você ler Marcos 2:27, quando Cristo está corrigindo uma forma fanática e distorcida de guardar o sábado, distorcida pelos líderes religiosos da época, ele lembra-os de que o sábado não foi feito para ser um peso para o ser humano, mas para ser uma bênção. E em Marcos 2:27, lemos o seguinte: e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, quando que o sábado foi estabelecido? Primeiro, por causa de quem o sábado foi estabelecido? Por causa do homem judeu? Não. O texto e nem o contexto dizem isso. Eu já cheguei a ler a aberração de alguém dizendo que aqui homem significa o homem judeu. É gente que não tem o que fazer mesmo, né? Quando fala que o sábado foi feito por causa do homem, ele está fazendo menção ao ser humano do início da criação. Nossos primeiros pais. Então, o sábado foi feito para nossos primeiros pais e para a humanidade. É ser humano aqui, não é só judeu. E não o homem por causa do sábado. Então, não deveria se colocar o sábado acima do ser humano, mas lembrar que o sábado foi feito para beneficiar o ser humano. Então, Jesus também leva a nossa mente para onde? Para a criação. Mostrando o quê? Que o sábado é o ponto alto semanal na vida com Cristo. E por quê? Porque nós estaremos cessando nossas atividades, assim como Cristo, Deus Pai e o Espírito Santo cessaram as atividades na criação, e assim nós teremos como passar um tempo de mais qualidade com Deus, fazendo aquilo que é espiritual durante as próximas 24 horas. Vamos agora para avaliarmos uma outra questão. O sábado foi dado para Israel ou foi dado só para Israel? Nós temos que diferenciar isso. O sábado foi dado para Israel, não há dúvidas. Deus não poderia dar a sua doutrina do sábado para os povos pagãos e ímpios que infectavam o mundo com a presença deles. Então Deus tinha que dar o sábado para quem realmente estivesse disposto a, de alguma forma, receber a Deus como Senhor e como Criador. Agora, Deus deu o sábado só para Israel? Aí a resposta é não. Ele deu para Israel, sim, mas não é só para Israel. E há muitos textos que comprovam isso. Por exemplo, você vai para Isaías 56 e você percebe que Deus inclui tanto eunucos quanto gentios na adoração sabática. Tá? Então diz assim, Isaías 56, a partir do verso 2. Bem-aventurado o homem, veja, o homem aqui, no sentido de ser humano, não é o homem judeu simplesmente. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca.
porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Olha a relação do sábado, tanto com a criação quanto com a aliança. E darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Verso 6. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos, ou seja, Deus aceitaria a adoração deles no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então a pergunta é, o sábado foi dado para Israel? Sim, antes foi dado para Adão e Eva, como vimos em Gênesis 2, 2 a 3. Agora, foi dado para Israel depois? Foi. Mas foi dado só para Israel? Não. A Bíblia é muito clara a respeito. Foi dada para o homem, para o ser humano. E há um texto que é muito significativo no estudo dessa doutrina, que é Êxodo 16, que mostra-nos o milagre do maná. Por que esse texto é importante? Por duas coisas. Primeiro, porque ele mostra que um milagre extraordinário foi realizado no sábado, confirmando assim a validez e a santidade do sétimo dia. E além de um milagre extraordinário ter sido realizado no sábado, este capítulo nos mostra um segundo ponto, que o mandamento do sábado foi dado para Israel antes do Sinai, antes do Monte Sinai. Então dizer que o sábado é para Israel e que foi estabelecido no Monte Sinai é ignorar por completo o que está em Êxodo 16. Eu vou pedir para que você leia Êxodo 16 depois, como um dever de casa, para você analisar bem esse capítulo, tá? Mas em resumo, eles estavam no deserto e Deus iria os alimentava com o chamado maná. O maná, diz o próprio capítulo de Êxodo, era semelhante a sementes de coentro, bem pequenininho. E ele caía, né, juntamente com o orvalho. E aí tinha uma camada fina que eles podiam raspar da terra, e com aquele maná eles poderiam tanto comer puro, porque a Bíblia diz em Êxodo 16 que tinha um sabor de bolos de mel, ou podia-se fazer pão, bolos ou qualquer outra coisa com aquele maná. Agora, olha o milagre. Deus dava o maná todos os dias da semana, menos no sábado. E aí você pergunta, mas Leandro, então como que o povo se alimentava no sábado? Aqui está o milagre. Vou ler para você Êxodo capítulo 16, a partir do versículo 16. Olha bem. Eis o que o Senhor vos ordenou. Colhei disso cada um segundo o que pode comer. Um gomer por cabeça, que é uma medida, tá? Segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim fizeram os filhos de Israel e colheram uns, mais outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobrava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Por quê? Se deixasse o maná para a manhã seguinte, por ser doce, muito saboroso, juntavam-se bichos. Verso 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram o maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Só que no sétimo dia,
eles não recebiam e não passavam fome. Sabe por quê? Olha o que diz o verso 22. Ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele: Isto é o que diz o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiser cozer no forno, cozeio, e o que quiser descozer em água, cozeio em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colherás, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. Isso aqui é extraordinário, porque se guardasse-se o maná um dia após o outro, ele juntava bichos, cheirava mal, estragava. Só que Deus na sexta-feira mandava em dobro, para não precisar colher no sábado. E mesmo sendo mandado em dobro, Deus não permitia que o maná estragasse. Então eles viram Deus realizar este milagre do maná antes do Monte Sinai. Mas infelizmente, alguns israelitas, assim como muitos cristãos hoje, fazem o seguinte: ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Ao 7º dia muitos hoje saem para trabalhar e não obedecem ao que Deus pediu. E aí a pergunta que Deus fez para os israelitas é a pergunta que Deus faz para muitos filhos dele hoje. Verso 28. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Até quando você vai se recusar a aceitar a doutrina do sábado com essas evidências bíblicas que eu estou lhe apresentando? Já lhe apresentei em outros vídeos e vou continuar apresentando enquanto Deus me permitir. Até quando? Então o milagre do maná nos mostra isso. Que o sábado é santo e que ele tem que ser dedicado, obviamente, ao Senhor do sábado. E Jesus disse em Mateus 12:8 que ele era o Senhor do sábado. Ele é o soberano, ele é o criador do sábado. Além disso, o sábado nos ensina, o milagre do maná nos ensina como nos prepararmos para o sábado, não é? Ele disse, no 6º dia colham pão em dobro, ou seja, até a sexta-feira devemos estar com a nossa casa arrumada, com as nossas coisas seculares colocadas em dia, com as tarefas da escola todas prontas, para no sábado dedicarmos às atividades religiosas, à comunhão com Deus e à comunhão mais próxima com a nossa família. E ali disse também, o que quiser cozer no fogo, cozeio. Ou seja, tudo aquilo que for o mais difícil de se fazer para a refeição, que seja feito antes. E aquilo que é mais fácil, como preparar uma salada, uma coisa muito simples, que não exige mais esforço, você o faz no sábado. Então a Bíblia está ensinando também como guardar o sábado.